O que será que nós podemos aprender sobre investimento, sobre empreendedorismo, negócios, sobre enriquecimento com um primo rico? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, mas só tem um problema. Ele não está aqui para compartilhar isso com a gente. Mas o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai pegar 7 lições que a gente pode aprender com o primo rico, seja porque ele fala muito sobre aquilo, seja porque com ele foi a primeira vez que eu escutei sobre aquele assunto, seja porque é algo que a gente pode observar e tirar algum aprendizado sobre isso também. Então não vai ser um vídeo qualquer, vai ser um vídeo muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo. Beleza, então, a primeira lição que a gente pode tirar do primo rico, ela é um pouco até relativamente básica para a grande parte das pessoas, e essa é a base de todo o curso dele, do livro que ele publicou, né, do 1000 ao Milhão, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição caso você não conheça, bem interessante, principalmente para iniciantes, mas qual que é a ideia aqui? A primeira lição é: para você enriquecer, você precisa ganhar mais, gastar bem o seu dinheiro e investir melhor. Você precisa fazer esses 3 pilares. Você precisa aumentar a sua renda, fazer renda extra, conseguir mais dinheiro, né? Conseguir aumentar o seu salário. Você precisa gastar bem, ou seja, não basta apenas cortar o cafezinho. Você não vai enriquecer cortando os pequenos gastos. Você vai enriquecer de fato gastando bem o seu dinheiro, principalmente focando naqueles grandes gastos. Se você cortar o seu cafezinho todos os dias, depois de tantos anos, você vai juntar alguns milhares de reais. Mas se você financiar um apartamento, uma casa de 500 mil reais, 1 milhão de reais e financia isso durante 30 anos com juros que não é tão interessante assim, você vai pagar 2 casas, 2 apartamentos. Então você deixou de ganhar, deixou de ter para você 1 milhão de reais, por exemplo. Então, se você consegue gastar bem o seu dinheiro, isso é muito melhor do que ficar simplesmente cortando gastos que às vezes nem precisaria você cortar. E por último, investir melhor é óbvio também, né? Você precisa aprender a investir o seu dinheiro. De nada adianta você ganhar mais, gastar bem, conseguir poupar. Se você deixar esse dinheiro na poupança, deixar parado na conta do banco, você precisa conhecer os principais investimentos que a gente tem. Então, inclusive aqui no canal a gente fala muito sobre investimentos também. A gente fala sobre tesouro direto, renda fixa, sobre ações. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo também. A segunda lição que a gente pode tirar do primo rico é sobre a importância de um método. Ele tem um método muito claro que é a Arca, né? É como que ele vai diversificar a carteira de investimentos dele, colocar um pouquinho, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, em caixa e também no exterior, investimentos internacionais. Então, quando você tem um método e você vai seguindo esse método ao longo do tempo, fica muito mais fácil da gente tomar decisões mais sábias, mais inteligentes, no momento que muitas vezes a gente pode acabar não conseguindo fazer isso. Como assim? Tem momentos que a gente vai ser levado pela emoção, em momentos de muita euforia, em momentos de muito pânico, que a gente está com medo, a gente tende a ser levado pela emoção. Só que se a gente tem um método, a gente consegue deixar essa emoção de lado e consegue tomar decisões mais racionais, aquilo que a gente deveria de fato fazer de acordo com tudo que a gente planejou anteriormente. Então você não vai tomar nenhuma decisão no momento que a bolsa está caindo 50% ou depois da bolsa subir 300% em um ano eventualmente. Você não pode fazer isso. Você tem que tomar a decisão antes disso acontecer e ter um método, ter um plano sobre o que você vai fazer nesses cenários. Então, quando você tem um método, você deixa de tomar decisões emocionais e toma decisões racionais. E seguindo nessa linha também, a gente já entra na terceira lição de investimentos que a gente pode ter com o primo rico, que é a importância da diversificação. O próprio método dele, da Arca, né, colocar em ações, em caixa, em real estate, né, em fundos imobiliários e no internacional, esse método por si só já traz para a gente a ideia da diversificação. Por mais que a gente tenha excelentes investimentos em ações, por mais que a gente tenha excelentes investimentos em fundos imobiliários e essas classes de ativos são excelentes no longo prazo, a gente precisa diversificar, não pode depender única e exclusivamente de cada uma delas. A gente tem que ter um pouquinho de cada para reduzir o risco da nossa carteira e conseguir os melhores benefícios no longo prazo e também reduzir o risco do Brasil, investindo em ações lá no exterior. Enfim, a gente precisa diversificar porque isso é muito importante, porque traz menos risco e traz mais retorno também. E essa questão da diversificação, ele não fala sobre isso apenas nos investimentos. Não, isso é muito importante em todas as áreas da nossa vida, principalmente nos negócios, por exemplo. Antigamente, o negócio dele, né, a empresa, o primo rico, hoje chama Grupo Primo, dependia única e exclusivamente da imagem do primo, ou seja, a imagem do Thiago Nigro. O que acontece? Era muito vulnerável, não tinha muito equity, então ele não poderia enriquecer se dependesse única e exclusivamente disso. A receita toda dependia dos cursos que ele tinha, do canal do YouTube, mas
mas tudo estava vinculado à imagem do Thiago Nigro. O que ele fez então? Qual foi o movimento estratégico de diversificação de fontes de receita? Ele trouxe outras pessoas para a sociedade, trouxe o Bruno Perini, trouxe o Joel J, trouxe algumas outras pessoas também que são fenomenais, são super expoentes nos seus segmentos também. E além disso, ele começou a comprar participação em algumas empresas, em várias empresas, muitas startups, por exemplo. Inclusive tem o quadro lá no canal dele, Primo Startups, que ele compra participação, ele investe dinheiro de verdade em startups, porque ele consegue diversificar suas fontes de receita e não depender única e exclusivamente da imagem dele. Agora tem toda a imagem do Perini, tem a imagem do Joel, ele tem participação nas Jovens, que é a empresa do Breno Perrucho, ele tem várias startups lá dentro também, virou sócio do João Kepler da Bossa Nova, enfim, acho que deu para pegar a ideia e isso foi um movimento estratégico muito inteligente que ele fez. A quarta lição que eu quero trazer para esse vídeo aqui é sobre a importância de ter princípios. Princípios vão ajudar a gente muito como se fossem um método, né? Eles vão guiar a gente nas nossas tomadas de decisão. Então ele tem um princípio muito claro que ele repete bastante, que é: ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Ou seja, sempre que você tomar alguma decisão no mercado que você está ou ganancioso, ou que você está com medo, ou que você está querendo algum resultado rápido, você está impaciente, provavelmente as chances de você ter prejuízo vão ser muito maiores do que caso você não tivesse nessa situação. Então você precisa ter alguns princípios para toda hora que você for tomar alguma decisão, você dar uma olhada nesses princípios e ver se aquela decisão que você está querendo tomar não está ferindo nenhum princípio. E se estiver, não tome essa decisão, pense um pouquinho mais antes de tomar aquela decisão, porque provavelmente pode acontecer alguma coisa que você não estava esperando, enfim. Os princípios vão ajudar a gente a tomar as melhores decisões no longo prazo. A quinta lição que eu quero trazer aqui, que a gente pode aprender com o Primo Rico, é sobre a importância do contexto. Não basta apenas você ser o melhor naquilo que você está fazendo, não basta apenas você ter o melhor conteúdo no YouTube, por exemplo, se você não está fazendo conteúdo no contexto certo, né? Do que você deveria estar fazendo naquele momento. Como assim? Quando ele começou no YouTube, a febre, a moda era o Tesouro Direto. Então ele fez muito conteúdo sobre Tesouro Direto e foi aí que ele começou a crescer. Inicialmente ele estava fazendo conteúdo, por exemplo, de previdência privada e não tinha tanto engajamento assim. Mas na hora que ele começou a fazer conteúdo de Tesouro Direto, aí sim que o canal começou a explodir também. E ele aplica isso muito bem até hoje. Recentemente ele soltou um vídeo falando sobre a gasolina a R$7. Pouca gente tinha feito vídeo sobre isso, como que isso pode impactar seus investimentos e tudo mais, mas por que a gasolina também está a R$7? E o que ele fez? Ele fez um vídeo sobre isso, ele aproveitou o contexto, todo mundo falando sobre aquela notícia, sobre a gasolina estar cara e tudo mais, ele aproveitou o contexto e fez um vídeo sobre isso. Então, mais importante do que uma lição também, né, para você que está querendo produzir conteúdo, criar um negócio digital, mais importante do que ter um bom conteúdo é você estar no contexto correto, é você fazer conteúdo de acordo com o que o mercado está pedindo naquele determinado momento. A sexta lição de investimento desse vídeo aqui que a gente pode tirar do Primo Rico é a seguinte: a importância da gente seguir tendências. Por quê? Antigamente a empresa Primo Rico era uma empresa de educação, em grande maioria, né? A principal fonte de receita dela vinha da educação, mas era aquela venda de cursos tradicional que a gente tem, que não tem nada de errado com isso também. Mas o que ele viu? Ele viu que para ele gerar equity, para ele gerar de fato um valor de mercado na empresa dele, além de diversificar as fontes de receita, além de não depender única e exclusivamente da imagem do Thiago Nigro, que ele trouxe outras pessoas também, igual a gente já viu nesse vídeo, ele também percebeu que a tendência que a gente está vivendo agora é que empresas de tecnologia, empresas que têm um modelo de negócios com recorrência, elas são muito bem avaliadas, elas conseguem ter múltiplos muito maiores do que empresas tradicionais. É o caso, por exemplo, de empresas de tecnologia como Netflix, Spotify ou algumas outras empresas que tem um modelo de negócios por recorrência, ou seja, que cobram aquela mensalidade todos os meses. E qual que é o interessante disso? Primeiro, a tecnologia vai trazer margem, né? Vai trazer escala para a gente. A gente consegue ter muito mais cliente sem muitas vezes precisar aumentar o nosso custo fixo. Com a mesma operação, a gente consegue atender cada vez mais clientes e a nossa margem tende a aumentar ao longo do tempo. E além disso, a recorrência ela traz para a gente uma previsibilidade. Por quê? Quando a empresa trabalha única e exclusivamente com lançamentos de curso, por exemplo, você vai ter aqueles picos de venda ao longo do ano, mas você não sabe, fechou o ano ali, acabou 2020, qual que vai ser a sua receita de 2021? Você não faz a menor ideia. Por quê? Porque você não sabe quanto que você vai ter de faturamento em cada um dos seus lançamentos. Mas se você tem um modelo de negócio por recorrência e você tem aquela previsibilidade de que os clientes estão pagando todos os meses, você consegue saber, com base em 2020,
qual que vai ser a sua receita de 2021. E isso para investidores, para pessoas que estão investindo no negócio, eventualmente fazer um IPO da empresa, isso é muito interessante, porque traz essa previsibilidade e é uma boa ideia fazer isso também. Por quê? Você sabe que você tem X clientes pagando um ticket médio de tantos reais. Aí você tem um percentual desses clientes que vão deixar de pagar, que é o que a gente chama de churn, mas a gente também tem o crescimento da nossa base, os novos clientes que a gente vai conseguir ao longo do tempo. Então, se a gente tem o tanto que a gente está recebendo hoje, mais quem que está entrando, menos quem que está saindo, a gente consegue projetar qual que é a nossa receita a cada ano. E essa previsibilidade de fluxo de caixa é muito importante nos negócios. Estamos chegando na nossa 7ª e última lição de investimentos com o Primo Rico. E se você curtiu a ideia desse vídeo de pegar um pouquinho sobre os principais insights, os principais aprendizados com grandes players do mercado, comenta aqui embaixo até o fim e deixa seu like. E se você curtiu a ideia mesmo, comenta também algum outro player, algum bilionário, algum empreendedor que você queira que eu traga algum conteúdo como esse também sobre o que a gente pode aprender com essas pessoas. Deixa aqui nos comentários que se você gostar, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. E pra gente fechar, a nossa 7ª lição é sobre o minimalismo, né? O Primo Rico não é uma pessoa que ostenta muito, apesar dele ter muito dinheiro, apesar dele ter milhões e milhões de patrimônio e muitas vezes o patrimônio do próprio Grupo Primo já está chegando ali ao R$ 1 bilhão, se já não tiver passado, mas ele não ostenta, ele não faz tanta ostentação assim, porque ele não precisa fazer isso, ele não quer mostrar para os outros, ele não precisa provar nada para ninguém. Então, apesar dele ter dinheiro, ele tem um carro bom, mas não tem nenhum carro ostentação, não compra uma Ferrari, uma Lamborghini, ele usa a mesma roupa todos os dias, não usa roupa de marca, usa ali uma camisa preta, uma calça de moletom e tá tudo certo, então ele não fica ostentando. Isso é muito importante quando a gente está querendo enriquecer, pelo fato de que se a gente quer ostentar e quer mostrar para os outros o que a gente tem e que a gente está conseguindo a cada tempo, você vai comprar um carro melhor, vai mudar de casa só para mostrar para os outros e na hora que você vai ver, a sua conta bancária não está acompanhando essa evolução do seu padrão de vida, você vai comprando cada vez mais passivos e menos ativos e você vai ficando mais pobre ao longo do tempo. Então, apesar da sua renda estar aumentando, você não está enriquecendo. Então, ter esse estilo de vida assim, não precisa ser exatamente igual ele, né? Você não precisa usar a mesma roupa todo dia, não a mesma roupa, mas o mesmo estilo, usar moletom, enfim. Você pode se vestir como você se sente bem. Isso ele fala muito também. Ele se veste assim porque é assim que ele se sente bem. E tá tudo certo. O importante é você não ostentar e seguir o seu plano para você atingir aqueles seus objetivos. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, aproveita e assiste algum desses outros dois aqui também e eu te vejo lá. Um grande abraço e bora enriquecer.